boa tarde. Boa tarde a todos e a todas. Inicialmente, eu quero agradecer muito o convite da doutora Jussara Maria Por Deus e Silva e do doutor Humberto Alexandre Campos Ramos para que eu pudesse conversar com Vossas Excelências, com os ouvidores do país inteiro, sobre o manejo das manifestações da ouvidoria que envolvem pessoas LGBTQIA+, na esfera civil também. Eu ia te pedir isso, por favor. Ele vai me dar o teclado, que aí eu vou conseguindo passar aqui os slides. Obrigado, David. Por onde que eu passo? Só aqui. Tá bom. Muito obrigado. Qualquer dificuldade, eu te grito. É mais fácil eu olhar para ali. Quando o doutor Humberto me convidou para conversar com os senhores sobre essa matéria, porque nós temos no Estado do Espírito Santo uma parceria entre a ouvidoria do Ministério Público do Espírito Santo e a Coordenação de Direito à Diversidade Sexual e Identidade de Gênero, que eu tenho a honra de coordenar há quase 4 anos, faz 4 anos agora, em 2025, sobre o manejo dessas manifestações. Todos nós sabemos a importância da ouvidoria como porta de entrada das manifestações da população, dos seus reclames, dos seus anseios junto ao Ministério Público. E não é diferente quando se trata de violação de direitos de pessoas LGBT. Quanto à sigla, doutora Jussara, ela realmente a cada dia cresce, né? Mas é por isso que os movimentos sociais optaram por colocar esse mais ao final, né? Porque senão, são mais de 16 letras, eu já estou desatualizado com certeza, então o mais facilita, né? A gente costuma falar muito LGBT ou LGBTI+, que já facilita, já vai a todos os segmentos dessa população se sentem representados com o mais ao final, né? É só apertar a setinha aqui do lado, né? Então, tudo bem. O doutor Humberto me convidou, juntamente com a doutora Jussara, para, então, conversar sobre a atuação contramajoritária do Ministério Público na defesa dos direitos das pessoas LGBTQIA+, como manejar as manifestações da ouvidoria na área civil. Apenas para que os senhores se situem, nós temos, então, no Ministério Público do Estado do Espírito Santo, uma comissão chamada Comissão de Direito à Diversidade Sexual e à Identidade de Gênero, sigla CDDS. Ela foi criada em 2013 pelo Ato Normativo número 2. Ela foi criada a partir de uma provocação do próprio Conselho Nacional de Procuradores Gerais, ainda em 2012, para que as unidades do Ministério Público tivessem um setor que tratasse dessa matéria, que tratasse, então, chamada de Comissão de Direito Homoafetivo, que tratasse dessas questões dentro do Ministério Público. Já em 2013, numa outra reunião do COPED, né, do Grupo Nacional de Direitos Humanos, da Comissão de Direitos Humanos do Grupo Nacional de Direitos Humanos, decidiu-se alterar esse nome para Comissão de Direito à Diversidade Sexual, e esse foi o nome inicialmente dado também pelo Ministério Público à nossa comissão local. Em 2021, em abril de 2021, eu fui convidado pela então Procuradora-Geral de Justiça, doutora Luciana Andrade, que eu acredito que alguns dos senhores a conheçam, e pela então coordenadora da comissão, procuradora Célia Lúcia Vaz de Araújo, para passar a coordenar essa comissão no Estado do Espírito Santo. E já em agosto de 2021 foi feita a portaria 475, em que a gente alterou algumas atribuições da comissão e também o nome dela, de Comissão de Direito à Diversidade Sexual para Comissão de Direito à Diversidade Sexual e à Identidade de Gênero. O ato normativo número 2 de 2013 já trazia em seu bojo a preocupação com as questões relacionadas à identidade de gênero, não apenas à diversidade sexual. Ou seja, não apenas a orientação sexual das pessoas, mas a sua identidade de gênero e expressão de gênero. Mas optou-se por fazer essa alteração no nome da comissão para que já desde o início já se percebesse, à primeira vista, que trata-se das duas concepções da sexualidade humana. A CDDS tem várias atribuições, eu destaquei algumas delas porque achei interessante que os senhores soubessem, como propor e acompanhar a execução de políticas institucionais relativas à promoção do direito à liberdade de orientação sexual e de identidade de gênero, apoiar e auxiliar
os órgãos de execução sobre essa matéria, intervir internamente no corpo do Ministério Público do Estado do Espírito Santo para superar alguns eventuais desafios constatados no trato da matéria, promover articulação com membros e servidores sobre a temática, produzir, organizar e disseminar, quando necessário, estudos, pesquisas, fazer seminários e eventos para lidar com a matéria dentro do Ministério Público do Estado do Espírito Santo. Como os senhores hão de convir, a existência de pessoas LGBT, né, e de diversas orientações sexuais e identidade de gênero existe desde que o mundo é mundo. Mas tratar disso juridicamente, tratar disso no sistema de justiça é uma matéria, a gente pode chamar de nova, né, de contemporânea. Então, temos ainda como sistema de justiça, como instituição do Ministério Público, muito a avançar para tratar no direito dessas pessoas e muito a aprender mesmo, a estudar sobre a matemática para que a gente possa, então, avançar e proteger essas pessoas. Daí porque a importância dessa comissão e porque eu fiz questão de trazer para os senhores a existência dela e a origem dessa criação que veio lá do CNPG, no GNDH, desde 2012 e 2013. Dentro do Espírito Santo, nós temos várias atividades desempenhadas e eu queria destacar algumas apenas para que os senhores tenham também esse conhecimento. Uma delas foi articular a criação do que nós chamamos de tripé da cidadania LGBT, esse tripé ele é concebido e ele é completado quando há dentro do Estado 3 órgãos principais. Um conselho estadual que trate dessa matéria, e nós temos no Espírito Santo o Conselho Estadual LGBT, uma gerência de diversidade sexual no Poder Executivo. Nós temos hoje uma gerência de diversidade sexual e gênero vinculada à Secretaria de Estado, de Direitos Humanos, e também um plano estadual de enfrentamento à homofobia. Né? Como membro do Ministério Público, eu tenho a honra de dizer que a CDDS, eu não a compunha na época ainda, mas tenho a honra de dizer que a CDDS muito contribuiu para a criação desse tripé da cidadania LGBT no Estado do Espírito Santo. Devemos muito à doutora Célia Vaz Araújo, a quem eu sempre rendo minhas homenagens, primeira presidente, coordenadora da comissão, né? E exerceu a função por mais de 8 anos e fez com que a pauta avançasse muito no Espírito Santo. Mais recentemente, nós tivemos, por exemplo, a edição de 2 portarias muito importantes para a temática. Em 2022, as 2. A portaria 620, que assegurou a todas as pessoas transgênero o uso do banheiro dentro do Ministério Público do Espírito Santo, de acordo com a sua identidade de gênero, respeitando a sua identidade de gênero, em todas as unidades, desde a PGJ até as promotorias dos municípios mais distantes. E também a portaria 920, que regulamentou o respeito do uso do nome social pelas pessoas transgênero dentro também da instituição, alterando inclusive os nossos sistemas de informática, nossos sistemas até da própria ouvidoria, para que as pessoas possam se identificar com o seu nome, com o nome social, se for o caso, né? Obviamente, dentro dela até essa portaria, a 920, ela é inspirada também numa resolução do CNMP, mas então dentro dela são asseguradas todas as formas de garantir que não haja mau uso do nome social para fins de que se escape algum tipo de responsabilização. No caso a pessoa ainda tenha o nome registral como nome de batismo, digamos assim, esse nome fica registrado nos sistemas de informática, mas não é levado ao conhecimento público para não causar constrangimento à pessoa que se identifica, se expressa com o gênero oposto àquele do seu momento de nascimento. O uso do nome social no Espírito Santo, no MP do Espírito Santo, já era garantido desde 2017 pela portaria 6748, só foi essa portaria modificada com a 920 de 2022. E no que nos interessa, nesse nosso momento de conversa com Vossas Excelências, a CDDS também faz um manejo junto com a ouvidoria do recebimento e distribuição das manifestações da ouvidoria, que vem pela ouvidoria, pelo Disque 100 ou através de outros órgãos também, para a distribuição tanto a área civil como a área criminal do Ministério Público. Eu acho que aqui cabe nosso primeiro questionamento. Por que distribuir as manifestações da ouvidoria para a área civil, os promotores com atribuição civil? Porque a distribuição para a área criminal é muito comum para nós, é muito costumeira, é muito óbvia para nós. A gente já sabe o que fazer na área criminal, né? Sofreu uma violação, seja ela de que natureza for, tem reflexo penal, a gente distribui para o promotor da área criminal, ele analisa se vai fazer denúncia, se vai instaurar inquérito e por aí vai. Mas por que na área civil também, e não apenas na área criminal? Uma primeira coisa que eu queria tratar com os senhores, para que a gente possa falar sobre isso, é a extrema vulnerabilidade que a população LGBT vivencia no Brasil,
não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro, mas vamos falar especificamente do Brasil, né? De acordo com o último levantamento que nós temos acesso, que diz respeito a dados de 2023, do GGB, Grupo Gay da Bahia, a cada 34 horas no Brasil, uma pessoa LGBT é vítima de homicídio ou suicídio. Isso dá, a cada dia e meio, uma pessoa LGBT é morta ou comete suicídio única e exclusivamente pela razão de ser LGBT. Por que nós trazemos os dados do GGB e da ANTRA, por exemplo, também, da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, e não dados institucionais ou de algum governo? Porque nós não os temos. Nós não temos dados institucionais sobre violência contra a pessoa LGBT. Inclusive, aqui no Espírito Santo, a CDDS, junto com o Núcleo de Controle Externo da Atividade Policial, estamos fazendo um trabalho em conjunto para que o governo do Estado coloque nos sistemas das polícias civil e militar campos de preenchimento que possam dizer para nós, promotores de justiça, por exemplo, que aquele crime foi praticado por uma razão homotransfóbica. Claro que não se sabe, às vezes, no momento do crime, que aquela foi a razão, mas com o tempo vai se descobrir aquilo. Se a vítima era travesti, se a vítima era gay, se a vítima era lésbica e por aí vai. Para que a gente possa, inclusive, levantar esses dados, para que a partir desses dados saibamos o que está acontecendo e aonde que a gente possa fazer, onde que a gente pode fazer políticas públicas para essa população. Então, em 2023, como eu ia dizendo, segundo o levantamento do GGB, do Grupo Gay da Bahia, foram registradas 257 mortes violentas de pessoas LGBTQIA+. Foram 127 travestis ou transexuais, 118 gays, 9 lésbicas e 3 bissexuais. Todas vítimas de homotransfobia, crime de ódio em razão da orientação sexual ou da identidade de gênero. Elas não morreram por outras causas, estão aqui contabilizadas. Elas foram mortas ou se suicidaram em razão de uma discriminação homotransfóbica. Sendo 204 homicídios, praticamente 80% do quantitativo, 20 suicídios, que é um número absurdo, 17 latrocínios e 16 outras causas. Cabe aqui, inclusive, dizer para os senhores, como está naquela tabelinha lá embaixo que eu já disse acima, travestis, gays, lésbicas, bissexuais sendo mortos por essa questão ou se suicidando, mas também há pessoas heterossexuais ou cisgênero, ou seja, pessoas heterossexuais, orientação sexual, ou cisgênero, identidade de gênero, que confundidas com pessoas LGBT sofreram violências e até às vezes chegaram a ser mortas. Talvez os senhores lembrem, algum tempo atrás, nós ouvimos alguns casos. Eu lembro de um caso de pai e filho andando abraçados, não consigo lembrar a cidade, eu acho que é São Paulo, mas não tenho essa certeza que foi São Paulo, né? Andando abraçados e foram agredidos porque confundiram os dois com um casal gay, um casal homossexual. Teve caso também de esse pai e filho, né? E de 2 irmãos também andando pela rua e foram agredidos porque acharam que eles eram um casal gay. Um caso na Avenida Paulista, que ficou muito famoso, por exemplo, de pessoas andando, acho que naquele caso, efetivamente era um casal gay, e eles foram agredidos com lâmpadas fluorescentes, daquelas enormes, e um dos rapazes que chegou a até perder a orelha por conta da lesão que ele sofreu. E no caso do pai e filho, dos 2 irmãos, um deles morreu em virtude das agressões, confundidos com gays que foram agredidos, e morreu então em virtude dessas agressões. Esse copinho é meu? Tá bom, obrigado. Temos também, apenas para ilustrar, a faixa etária das pessoas vítimas de violência homotransfóbica. Veja que nós temos menores de idade, de 13 a 18 anos, a pessoa mais nova que foi morta por conta da sua orientação sexual e identidade de gênero tinha 13 anos de idade em 2023. E se os senhores forem olhar, jovens de 19 a 35 anos representam praticamente 50% do público que é morto ou que vem a se suicidar por conta de discriminação homotransfóbica. Então nós estamos falando de pessoas, ainda, acho que eu posso dizer, acredito que nenhum de nós tem, eu vou cometer um pecado agora, mas nenhum de nós tem menos de 35, eu suponho, então a gente pode dizer que são pessoas que estão começando ainda a vida, a gente já está mais à frente, pessoas começando a vida e não conseguindo viver a vida por conta desse tipo de agressão. E é interessante, eu disse no slide passado,
do número de mortes de pessoas transexuais e travestis, né? É um dado para que os senhores saibam, caso não tenham conhecimento. A expectativa de vida de uma travesti, uma pessoa transexual no Brasil, é de 35 anos de idade. E elas não morrem de causas naturais aos 35 anos. Não é por isso que a expectativa delas é baixa. É porque elas são mortas em crimes violentos em razão da sua diversidade sexual, da sua orientação sexual ou da sua identidade de gênero. Inclusive, 90%, a porcentagem é dessa magnitude, das travestis recorrem à prostituição como modo de sobrevivência. Porque todas elas querem ser prostitutas, querem se prostituir? Certamente que não, né? Obviamente, as pessoas se prostituem porque querem. Isso é uma opção de uma pessoa adulta. Mas a enorme e esmagadora maioria das mulheres travestis que se prostituem por necessidade de ter alguma renda, porque não são absorvidas pelo mercado de trabalho. Ou por conta de preconceito que sofrem naquele momento de serem inseridos no mercado de trabalho, ou por causa de um preconceito que veio desde tenra idade e que por conta dele foram expulsos de casa, tiveram que viver na rua, não puderam completar a educação formal para que tivessem, então, condição de exercer, de pleitear um cargo de maior salário. Coisas que eu tenho certeza que também são do conhecimento dos senhores com os anos de experiência que tem no Ministério Público. Desculpa, eu tô tossindo, que eu passei de uma gripe semana passada, mas a tosse ainda ficou um pouquinho. Vejam ali o modus operandi nessas violências, né, as causas das mortes. Vejam que 81 pessoas daquelas 200 e tantas foram mortas por arma de fogo, 63 por arma branca, 19 por espancamento, 14 por asfixia, 8 foram apedrejadas. A pausa foi dramática de propósito, porque apedrejar alguém é uma coisa tão forte, né? Eu já fui promotor de júri, a gente é forte. 2 esquartejamentos e 62 outras, 8 pauladas, né? 8 por pauladas e 62 outras causas. E várias dessas pessoas foram mortas dentro da própria residência. A gente não tem os dados para saber se foram pessoas da própria família ou se elas, porque várias pessoas LGBT não se sentem seguras ou até sentem vergonha de si mesmo e não têm coragem de assumir um relacionamento público, né, ou um relacionamento duradouro. Às vezes levam as pessoas para a própria casa para poder namorar, para poder conversar, e às vezes são vítimas até desses fatos. Com esses dados, eu queria mostrar aos senhores uma coisa que nós já sabemos. A extrema vulnerabilidade a que as pessoas LGBT estão me faltou uma palavra melhor agora, mas a extrema vulnerabilidade pela qual passam as pessoas LGBT, as quais estão expostas no dia a dia, né? Consequentemente, em razão dessa extrema vulnerabilidade, as pessoas LGBT são parte de uma minoria social. Nós sabemos que as minorias, elas não são necessariamente apenas numéricas, embora no caso da população LGBT sejam também numéricas. Mas as minorias sociais, elas são caracterizadas por serem compostas por pessoas historicamente, atualmente, muito discriminadas, né? Que são tratadas das formas mais degradantes e cruéis no dia a dia da sua própria vivência. É um público que sofre com essas discriminações diuturnamente. Eu costumo falar, quando nós conversamos sobre o tema aqui no Espírito Santo, que a população LGBT, em geral, é uma população que, às vezes, eu quero crer que não seja a maioria das vezes, pelo menos atualmente, mas várias vezes, não tem nem dentro de casa um refúgio. Porque às vezes a pessoa ela é discriminada na rua, mas ela chega em casa com seus iguais, com seus pais, com seus irmãos, com sua esposa, seu marido, e ela consegue um refúgio. A pessoa LGBT, às vezes, nem em casa ela consegue esse refúgio, porque dentro da própria casa ela é discriminada, né? Ela apanha do pai para um menino ser menos efeminado, ela apanha da mãe para ela aprender a deixar de ser lésbica e resolver gostar de homem, desculpa as expressões, né? Ou ela é mal alimentada, é posta para fora de casa, né? E é acolhida, às vezes, por uma pessoa LGBT que já vive na rua e que vai fazer os papéis de pai, de mãe, de tio, de tutor dessa pessoa, né? Então, a vulnerabilidade da pessoa LGBT, ela chega, às vezes, a acontecer dentro de casa. Isso é uma realidade muito triste que não afeta necessariamente, ou pelo menos com a amplitude que afeta a população LGBT,
outras minorias também. Daí que a gente fala dessa extrema vulnerabilidade. E é necessário, então, como foi dito nos discursos iniciais dessa reunião, que a gente fale de pertencimento, que a gente fale de reconhecimento, que a gente fale de igualdade de direitos de uma forma efetiva, né? Eu gosto muito da frase que vem a seguir, eu vou pedir a Vênia para lê-la, que diz: se por um lado exaltamos uma Constituição cidadã que consagra o princípio da dignidade da pessoa humana como um dos fundamentos da República, na contramão desse princípio fundamental, sustentamos a triste e lamentável estatística de sermos o país que mais mata pessoas LGBT no mundo. Salvo engano, é o 14º ou 15º ano seguido que o Brasil ostenta essa triste marca. É claro que nós estamos falando de países que têm dados minimamente confiáveis, né? A gente não pode... Tem países que nós não temos dados. Mas para os senhores terem ideia dos levantamentos feitos, isso porque nós não temos dados oficiais. Então, os dados dessas associações talvez não sejam completos ainda sejam defasados. Segundo as agências internacionais de direitos humanos, mata-se mais pessoas LGBT no Brasil do que nos 13 países do Oriente e da África em que ser LGBT é punível com pena de morte. Acho que não é um dado que nenhum de nós se orgulha de ter, né, num país como o Brasil. Como, então, o Ministério Público, na nossa concepção, pode atuar na área da diversidade sexual e de identidade de gênero, na defesa dessas pessoas? Bom, todos nós sabemos, né, com bastante propriedade, que o Ministério Público é uma instituição contramajoritária, constitucionalmente comprometida com a promoção de direitos fundamentais. Eu sempre digo nos eventos que nós fazemos que se o Ministério Público não continuar tomando para si a defesa das minorias, nenhuma outra instituição o fará com a amplitude que nós o fazemos. Embora a Defensoria Pública, a Advocacia Privada, a OAB como instituição possam também ter esse tipo de atuação, a atuação coletiva, ampla e contramajoritária que o Ministério Público faz, só nós fazemos. Então, se nós não pegarmos o direito das minorias e tratarmos com a seriedade que já tratamos, né? Continuemos a tratar, nenhuma outra instituição o fará. Nós dependemos, a população depende do Ministério Público para a defesa das minorias. Nós vivemos num regime democrático, todos nós sabemos disso. A democracia é o governo da maioria, mas respeitando os direitos da minoria. Obviamente, eu estou falando óbvio, né? Ainda mais para os senhores, né? Mas apenas para repetir, que às vezes o óbvio tem que ser repetido, né? Daí a importância da função contramajoritária do Ministério Público de atuar contra os interesses da maioria quando isso for necessário para que nós protejamos as minorias e não deixemos com que elas desapareçam. O respeito, então, aos direitos sexuais, a orientação sexual e a identidade de gênero das pessoas é essencial para a realização da igualdade entre os indivíduos. Todos nós sabemos, todos nós temos orientação sexual e identidade de gênero. Quando a gente fala, às vezes, em orientação e identidade, parece que a gente está falando só das pessoas LGBT. Mas as pessoas heterossexuais têm orientação sexual, heterossexual, que é a grande maioria da população. E as pessoas cisgênero têm identidade de gênero compatível com o seu sexo biológico, com o gênero, né, ao nascer, e é também a grande maioria da população. Então, falar em direitos sexuais e orientação sexual, identidade de gênero, é falar de todos nós. A diversidade, a orientação sexual de uma pessoa e a identidade de gênero de uma pessoa é apenas mais uma das inúmeras características que a fazem ser o ser humano que é. Então, por exemplo, pessoas têm cabelo loiro, pessoas têm cabelo preto, pessoas são brancas, pessoas são negras, pessoas são gays, pessoas são hétero, pessoas são lésbicas, pessoas são trans. É apenas mais uma das características. O problema que às vezes acontece é que essa característica é objeto de uma discriminação tão grande que ela faz com que as pessoas que não são cisgênero e não são heterossexuais, ou seja, pessoas LGBT, sejam julgadas apenas por aquela característica e não pelo seu conjunto de características, negando inclusive acesso a uma série de direitos que todos nós temos. A ideia é que a gente consiga fazer com que a sociedade entenda as pessoas como sempre iguais.
não havendo nenhum critério que faça alguém ser superior ou inferior a outra pessoa, muito menos a sua orientação sexual ou a sua identidade de gênero. E nesse ponto, a ouvidoria ela é extremamente importante para o Ministério Público e para a sociedade como porta de entrada dessas demandas sociais relativas à violência ou vulnerabilização dessas pessoas, para que o promotor de justiça possa, então, atuar na ponta como órgão de execução, protegendo essas pessoas contra os abusos, contra as violências que elas sofrem. E as demandas, então, elas são distribuídas aos promotores de justiça criminais e cíveis. E aqui eu quero começar a responder a pergunta de por que também distribuir para os órgãos cíveis. O criminal, como nós sabemos, todo mundo sabe o que fazer no criminal, a gente sempre soube. O que o promotor de justiça, na ponta, o órgão de execução, como eu sou na minha cidade, o que nós podemos fazer quando recebemos uma notícia de ocorrência de fato LGBTfóbico? Bom, obviamente, agir na esfera penal se houver indício de prática de crime. Agir na esfera civil se verificar questões de natureza coletiva. Também é uma coisa que nós já fazemos com mais propriedade há mais tempo. Então, por exemplo, se nós vimos, nós percebemos, já aconteceu aqui no Espírito Santo, dentro de uma Câmara Municipal, um discurso LGBTfóbico, né, que ultrapasse a liberdade e imunidade de opinião, palavras e votos de um parlamentar, o Ministério Público pode atuar tanto na área criminal como na área civil, como ação civil pública, por exemplo. Se o Ministério Público sabe que algo acontece no local de trabalho, em que há um assédio moral porque a pessoa é gay ou é LGBT de uma forma geral, pode atuar junto àquela empresa para poder tentar vencer essas dificuldades ou então até ajuizar uma ação civil pública ou coisa do gênero, se for necessário. Verificar se o fato cometido implica em improbidade administrativa e tomar as providências cabíveis. É uma área ainda pouco explorada nessa temática. Se dentro de um setor público, de uma prefeitura, de uma secretaria, um professor, por exemplo, que é transexual, ou é gay, ou é uma lésbica, sofre assédio moral no serviço por conta disso, será que isso não pode configurar improbidade administrativa? Será que a gente não deve analisar também sob esse aspecto? Cada caso é um caso, é óbvio, né? Será que também não pode ser analisado sob esse aspecto? E o que mais eu gostaria de tratar com os senhores, que é a quarta opção, verificar se há desdobramentos na esfera individual da pessoa LGBTQIA+, em razão da discriminação ou violência sofrida, realizando o acompanhamento do caso em defesa de direitos indisponíveis, tais como saúde, inclusive mental, educação e assistência social, situação de vulnerabilidade social ou familiar, por exemplo, bem como fazendo os encaminhamentos necessários. Veja, senhores, é muito comum, quando nós nos deparamos com um caso de crime, a gente pensar só na caixa do criminal. Dependendo de como o crime é praticado, ou às vezes nem crime como a violência é praticada, física ou moral, nós também precisamos entender como aquela pessoa que faz parte de uma minoria social pode ter os seus direitos ainda mais fragilizados. Lembra que eu falei com os senhores que em 2023, 20 pessoas que a gente sabe se suicidaram por ser LGBT? A população LGBT, muitas vezes, ela é posta a acreditar e ela passa a acreditar que ela não merece viver por conta dessa orientação sexual ou por conta da identidade de gênero. Quantas vezes nós ouvimos falar nas pessoas LGBT dizendo, principalmente quando tem tenra idade, por que eu nasci assim? Por que eu nasci diferente? Deus, por favor, me muda, para quem acredita, né? Quantas vezes nós ouvimos falar de terapia de conversão gay ou de cura gay, né? Que as pessoas tentam fazer com que você altere a sua orientação sexual, a sua identidade de gênero. E aqui cabe um parênteses. Por isso que o termo foi alterado de opção sexual para orientação sexual. Não há opção na sua orientação sexual. Não há opção na sua identidade de gênero. A pessoa não opta por ser gay. Ela não acorda um dia e fala, eu sou homem, hoje eu vou passar a me relacionar afetiva e sexualmente com outro homem. Eu vou começar a ter atração afetiva e sexual por outro homem. Isso vem com a pessoa, isso é da pessoa. Hoje eu vou fazer uma cirurgia de afirmação sexual porque eu vou extirpar o meu pênis, porque eu me entendo como mulher e eu quero ter uma vagina. Ninguém acorda e pensa disso de uma hora para outra. A pessoa é assim. Da mesma forma como quem é heterossexual é heterossexual. Um homem heterossexual não consegue nem se imaginar sentindo atração afetiva ou sexual por outro homem, porque ele é assim. Ele não vai acordar um dia e resolver mudar de ideia.
E essa questão da opção, ela é interessante porque muitas pessoas querem acreditar e fazem outras acreditarem que aquilo é uma opção e a pessoa LGBT tenta se mudar. E às vezes aquilo é tão cruel para ela, dependendo de como é dentro de casa ou fora, que ela acaba por se suicidar. E é nessa hora que eu acredito que o Ministério Público tem uma atuação forte e importante na defesa dos direitos individuais indisponíveis dessa pessoa. Todos nós sabemos da atribuição do Ministério Público, está no caput do artigo 127 da Constituição, de tratar também dos direitos individuais indisponíveis, né? Nós fazemos isso muito com as pessoas idosas, fazemos isso muito com os menores de idade, e o entendimento do Ministério Público do Espírito Santo é que a gente faça isso também com as pessoas LGBT. Quando às vezes chega um problema de violência sexual ou violência criminosa envolvendo uma pessoa LGBT, como está a saúde mental dessa pessoa? Como é a vulnerabilidade pessoal dela? Nós sabemos, no Espírito Santo, eu não vou saber dizer, obviamente, como é nos estados de Vossas Excelências, nós não temos promotorias especializadas em minorias ou em direitos humanos, que pudesse tratar apenas desse assunto. Mas nós temos promotorias que têm suas atribuições à política de assistência social. Então, no Ministério Público do Espírito Santo, quando nós recebemos uma demanda dessa natureza, nós distribuímos, além do criminal, quando é o caso, para as promotorias de justiça com atribuição em assistência social, em política de assistência social, porque aquele promotor lida com essa política. E a política de assistência social, ela é fundada na vulnerabilidade social, né? Ela é exatamente direcionada para as pessoas fragilizadas, para os indivíduos e grupos fragilizados no exercício da sua cidadania. A Política Nacional de Assistência Social, ela trabalha de forma integrada as políticas setoriais. Ela considera essas desigualdades, ela considera a vulnerabilidade, visa o enfrentamento, a garantia dos direitos socioassistenciais, com especial atenção para aquelas populações historicamente discriminadas, como é o caso da população LGBT, né? Lógico, também relacionadas à renda, orientação sexual, identidade de gênero, cor, raça ou etnia. Nem toda pessoa LGBT tem vulnerabilidade econômica, mas via de regra há uma vulnerabilidade social. Então, a política de assistência social, ela tem um papel muito importante no entendimento, na compreensão dessas pessoas e na ajuda a essas pessoas para superar essas questões de vulnerabilidade. Por isso, no Ministério Público do Espírito Santo, quando nós vamos distribuir uma manifestação da ouvidoria que fala sobre uma pessoa LGBT vulnerabilizada, ela vai para o promotor civil com atribuição na assistência social, que é, por exemplo, o meu caso no município onde eu trabalho. Como eu disse, nós sabemos que na Constituição da República já se diz da atribuição do Ministério Público, né, como essencial à função do Estado, incumbindo da defesa da ordem jurídica, regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Tanto que a nossa resolução do Colégio de Procuradores, que fala sobre os procedimentos administrativos cíveis, tem, por conta da taxonomia do CNMP, o procedimento administrativo para apurar fato que enseja a tutela de interesses individuais indisponíveis. Eles não estão ali à toa. Só para constar, né, nós temos a classificação taxonômica do CNMP na área criminal, na área infracional, sobre orientação sexual, sobre intolerância em relação à identidade de gênero, e também na área civil nós temos o assunto civil gênero, que é exatamente para essa questão das vulnerabilidades cíveis das pessoas LGBT. Eu trouxe aqui um exemplo, Desculpa, eu trouxe da minha promotoria porque era mais fácil para mim, né? E também como eu estou na coordenação da CDDS, isso acaba me facilitando, de como o Ministério Público pode atuar nessa área. Quando nós vemos uma pessoa idosa que tenha sofrido algum tipo de vulnerabilidade, esteja em vulnerabilidade ou em risco social, nós fazemos com que os órgãos do Estado, geralmente do município, né? Estado lato sensu, vão até essa pessoa para entender a realidade dela e para poder, então, ver o que é possível fazer para superar essa realidade de vulnerabilidade. Então, a Secretaria de Saúde vai analisar se o idoso está tendo as suas consultas respeitadas, se ele tem acesso ao UBS, se ele está precisando de uma cirurgia, ou se ele está com uma cirurgia marcada há anos e aquela cirurgia não sai, se ele faz acompanhamento médico. A política de assistência vai até o local para saber se ele tem vulnerabilidade alimentar, se ele precisa ser inserido em algum programa de transferência de renda, se ele precisa de algum auxílio da política de assistência social como um todo.
O que acontece no caso das pessoas LGBT é que nós direcionamos também essas demandas para a política de assistência, para promotor com atribuição no Sistema Único de Assistência Social, para que isso também seja verificado em relação às pessoas LGBT. Eu lembro de 3 casos específicos que aconteceram comigo na minha promotoria. Uma delas chegou, todas as 3 pela ouvidoria, da importância da ouvidoria, a importância da conversa que a gente está tendo. Uma delas era de um homem que era casado com uma mulher, se divorciou e tiveram um filho. Se divorciou, ele assumiu a homossexualidade dele e por conta desse fato, a ex-esposa e o atual marido dela passaram a não deixar que ele visse o filho. Porque ele era gay, ele ia influenciar o menino ele era gay com certeza, porque o pai também era gay, na cabeça da ex-mulher e do então marido dela. Essa pessoa, quando a assistência social foi até ela, verificou o profundo sentimento de desvalia que ele tinha com ele mesmo, que estava aproximando a pensar, um em abandonar o filho e outro em cometer suicídio. Que a vida não valia mais nada para ele. Ele perdeu o filho, toda aquela construção que ele teve de tentar se alterar de homossexual para heterossexual a ponto de casar com uma mulher, né? Ruiu quando ele então se viu incapaz de permanecer assim e assumir realmente a verdadeira identidade dele, e estava sendo então alijado do contato com o filho. Num outro caso, um rapaz de 19 anos estava sofrendo críticas pela internet, a internet hoje é muito cruel nesse ponto, né? Sofrendo críticas pela internet sobre a sua vida pessoal, eram colocados vídeos, eram feitas chacotas, a ponto da pessoa também dizer que estava em profundo sofrimento mental. Eu acho que nesse momento o Ministério Público não pode se furtar a acompanhar essas pessoas como faz com outras minorias. E eu trouxe aos colegas num grupo de estudos que a gente fez esses dias, capitaneado pelo CEAF, do Dr. Zanetti, um modelo de despacho que eu achava interessante para a lida dessas questões individuais. Vou tomar a liberdade de ler. Cuida-se de reclamação registrada na ouvidoria, encaminhada via SEI para a Comissão de Direito à Diversidade e Identidade, narrando possível situação de vulnerabilidade vivenciada por, obviamente, tirei o nome da pessoa. Consta da manifestação que o munícipe vem sofrendo violência por intermédio de redes sociais e presencialmente, de forma ocasional, envolvendo constrangimento, difamação, presencialmente é que era ocasional, né? Causando constrangimento, difamação, invasão de privacidade e exposição indevida em razão de sua orientação sexual. Era um homem gay no caso. Narra o documento que a vítima é bissexual, na verdade, sofre as humilhações via meio digital, possui depressão profunda e terá que iniciar tratamento para o controle da doença devido a toda essa situação. Determinei, então, que se autuasse aquele inicialmente como uma notícia de fato, para que a gente pudesse ter uma noção do que estava acontecendo. E eu tive muito cuidado na hora de fazer os despachos, que eu acho que esse é o cuidado que é interessante para a gente passar para os colegas que lidam com a matéria. Oficie Secretaria Municipal de Assistência Social para que, no prazo de X dias, realize estudo social na residência do munícipe, fazendo contato com ele de forma isolada, sem a presença de nenhum parente por perto, visto se tratar de demanda de índole personalíssima, informando se ele se encontra em situação de vulnerabilidade, sem prejuízo dos encaminhamentos que entendem necessários, como inclusão em algum programa de serviço de proteção social básica especial, enviando cópia do seu documento civil de identificação. A política de assistência social pode, inclusive, incluí-lo nos serviços de criação e fortalecimento de vínculos, no programa de acompanhamento a famílias, né? Fazer uma conversa, uma escutativa, levar essa família para um tratamento de forma global, para que aceitem, inclusive, a orientação sexual minoritária dessa pessoa, a ponto de que, pelo menos em casa, ela tenha algum tipo de refrigério. Eu não vou conseguir ler a segunda página. Dá licença, gente, só vou fazer assim para poder... Oficie a Secretaria Municipal de Saúde para que, no prazo de tantos dias, realize visita na residência do munícipe. Aí eu fiz a mesma ressalva, né? Fazendo contato com ele de forma isolada, sem a presença de ninguém, informando sobre a sua situação de saúde, inclusive mental, assim como se ele é acompanhado regularmente por equipe daquela secretaria, sem prejuízo dos eventuais encaminhamentos. Às vezes a pessoa não sabe sequer que ela precisa de um atendimento psicológico ou psiquiátrico. E a visita de um profissional da área de saúde, vinculado a uma OBS do território da saúde dessa pessoa, consegue fazer esse encaminhamento para que ela se trate, para que ela saiba que ela precisa se tratar.
E o que eu acho bastante importante é esse item 4. A atuação dos servidores que cumprirão as diligências acima deve primar pela discrição, já que o caso indica a ocorrência de violação de direitos e humilhação em razão da orientação sexual do referido cidadão, de forma que tratar do assunto na presença de outras pessoas, especialmente familiares e vizinhos, que podem não conhecer ou aceitar sua orientação sexual, pode trazer ainda mais problemas para a sua vida, revitimizando e causando-lhe transtornos e problemas desnecessários. Assim, sugere-se que o primeiro contato seja feito em local diverso da residência do munícipe, talvez no próprio serviço da Secretaria de Saúde ou de Assistência, com agendamento telefônico prévio, de forma a acolhê-lo, ouvi-lo e buscar soluções e orientações para o problema que enfrenta. Essas questões, como eu disse, são de índole personalíssima e são muito difíceis de tratar, às vezes na frente de outras pessoas. Porque às vezes a própria família da pessoa não sabe que o homem é gay, que a mulher é lésbica, ou que é bissexual, ou que sofre problema por aquela situação. Ou às vezes a própria família causa aquele problema. Então você chega em casa e fala assim, você, João, que está sofrendo problema por ser gay, aí vira o pai do João e fala assim, peraí, não estou sabendo de nada, o meu filho é gay, ou a mãe, ou coisa do gênero. Então a abordagem é muito importante que ela seja, para as equipes de assistência e saúde, que ela seja muito sutil e cuidadosa, para realmente acolher aquela pessoa e não causar mais de revitimização. O próximo exemplo, também é um outro despacho, só muda o caso, né? Que foi uma mulher, consta da documentação, está no segundo parágrafo, que a munícipe foi vítima de ofensas homotransfóbicas nas dependências do campus IFES Instituto Federal, né? ESP, do Espírito Santo, no caso, de tal município, proferidas por outra aluna, o que, ante a realidade de preconceito vivenciada pela população LGBTQIA+, pode resultar em danos à sua saúde mental e ou caracterizar possível situação de vulnerabilidade social. Era uma mulher trans, no caso, que foi violentada socialmente várias vezes dentro do IFES por ser mulher trans. Então, e nesse caso, já tinham sido tomadas as providências criminais, e pelo Ministério Público Federal, porque é um instituto federal, as providências coletivas. Mas a providência individual não tinha sido tomada. Até porque, para poder finalizar o raciocínio, quando nós pensamos no indivíduo individualmente, considerado, a gente tem que saber que, principalmente as pessoas em vulnerabilidade social, e a realidade da pessoa LGBT é de uma vulnerabilidade social muito grande, talvez não econômica, mas social muito grande, elas não sabem aonde procurar ajuda. Elas não sabem o que fazer. Elas não sabem que têm direito a um atendimento psicológico ou que precisam dele, ou psiquiátrico ou que precisam dele, ou que tem um grupo de apoio, um serviço de construção e fortalecimento de vínculos, ou um programa de atenção à família, onde ela pode se refugiar, onde ela pode conversar. Então, eu já vi alguns colegas, por exemplo, dizendo assim, não, é uma pessoa adulta, tem 18 anos e é no máximo 59, não é nem idoso para que a gente cuide dele individualmente. Ele pode procurar a Defensoria Pública. Para quê? Nada no problema da Defensoria Pública. O problema vai procurar para quê? Para pedir um tratamento psicológico? Ela sabe que precisa disso, essa pessoa? Ela sabe que ela pode procurar a Defensoria Pública para entrar com... Aqui seria um direito muito individual, né? Uma ação de indenização por danos morais, por exemplo. Isso talvez ela pense. Mas e para tratar dela mesma? Ela sabe que se a Defensoria Pública poderia ajudar ou não dessa forma? Quando o Ministério Público, atendendo essas pessoas em vulnerabilidade, de forma individual, nos seus direitos individuais indisponíveis, como nós fazemos com idosos, com menores de idade, né? A gente abre uma porta para essa pessoa de serviços sociais, serviços governamentais. Eu digo que essa atuação, que obviamente eu faço isso com as pessoas idosas, que minha promotoria também tem atribuição em pessoa idosa, ou pessoas com deficiência, essa atuação abre para o poder público o conhecimento sobre aquela pessoa. E abre para aquela pessoa o conhecimento sobre os serviços que o poder público pode prestar para ela. Por isso que nessa parceria com a ouvidoria, e aqui eu quero fazer um parênteses muito rápido para agradecer muito ao Dr. Humberto nisso. O Dr. Humberto, os senhores conhecem ele muito bem, é uma pessoa extremamente proativa, é um profissional extremamente dedicado e comprometido, e desde o começo ele fica muito preocupado com essa questão e conversa muito com a gente dessa DDS, ele vai muito atrás da gente, tanto que ele pediu para a gente conversar aqui, porque ele entende essa necessidade do Ministério Público agir dessa forma completa, dessa forma total. Se a gente, na parte das pessoas vulneráveis, lidar apenas com a questão coletiva ou com a questão criminal, a gente vai estar, ouso dizer,
com todas as vênias do mundo, deixando de fazer alguma coisa que deveríamos fazer na defesa dos direitos individuais indisponíveis dessas pessoas. As pessoas precisam ser vistas, precisam ser entendidas. Repito, porque às vezes nem dentro de casa elas têm essa atribuição, essa sorte, né? Para terminar, queria deixar os senhores com uma frase dos princípios que está escrito nos princípios de hoje a Carta de 2006, que diz que o gênero e a orientação sexual constituem elementos essenciais e estruturantes da própria identidade da pessoa humana e integram uma das mais íntimas e profundas dimensões de sua personalidade. A orientação sexual e a identidade de gênero são essenciais para a dignidade e a humanidade de toda pessoa e não devem ser motivo de discriminação ou abuso. A identidade de gênero e orientação sexual são apenas umas das inúmeras características que fazem cada indivíduo ser como é, e por isso elas têm, inclusive, transversalidade em todas as áreas em que nós trabalhamos no Ministério Público. Nós teremos questões relativas à orientação e à identidade na educação, na saúde, na probidade administrativa, né? Em meio ambiente de trabalho, na infância, no controle da atividade policial, em todas essas esferas. Eu acho que me alonguei mais do que eu deveria, peço até desculpas por isso. Era essa a conversa que eu gostaria de iniciar com Vossas Excelências. Peço desculpas se tiver passado, doutor Humberto, doutora Jussara, o período que eu tinha para falar, é porque eu botei o telefone para olhar, mas eu não olhei, então não adiantou muita coisa. Muito obrigado mesmo pela atenção. Estão ali os contatos da nossa comissão. Era isso que eu tinha para dizer. Muito obrigado a todos.
Isabela de Deus Cordeiro, com a palavra. Muito obrigada. Minha satisfação, doutor Humberto, doutora Jussara e demais membros do Conselho Nacional de Ouvidores do Ministério Público, em poder compartilhar com os senhores um pouquinho das minhas reflexões acerca desse tema que vem permeando a minha vida já há algum tempo, desde 2013, quando era ainda dirigente do Centro de Apoio de Meio Ambiente, e o Com Calma, na época, hoje através da Abrampa e do GNDH, né, que reuniam os dirigentes de centros de apoio de meio ambiente, tornaram ou elegeram a Política Nacional de Resíduos Sólidos como uma meta estratégica nacional. E, naquela ocasião, nós, então, assinamos termos de ajustamento de conduta com os 78 municípios que integram o Estado do Espírito Santo, voltados à implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos e à eliminação dos nossos lixões. Mas antes, o tema que eu gostaria de trazer à reflexão aos senhores diz respeito ao Fórum Capixaba de Resíduos Sólidos, espaço de construção democrática na afirmação do Ministério Público como ombudsman de políticas públicas e sua interface com a ouvidoria, com as ouvidorias. Bem, a gente, de certa forma, eu acho que eu gostaria de dividir a minha fala em dois momentos. Um primeiro momento é um embasamento um pouco teórico, mas que eu vejo como fundamental para que a gente possa alcançar algumas premissas que vão orientar a construção do fórum temático, que é a proposta por excelência dessa palestra. E quando eu falo fórum temático, é o fórum temático em políticas públicas. Hoje, traduzido aqui no Fórum Temático de Resíduos Sólidos. Atualmente, na sociedade, a gente percebe uma grande dificuldade e uma impossibilidade mesmo de identificar uma verdade única, de natureza ontológica ou de caráter absoluto, que possa nos apoiar, nos auxiliar em relação à concretização de políticas públicas. Esse desafio a que o Ministério Público é chamado dioturnamente na qualidade de indutor, fomentar a sua concretização, ele se mostra hoje cada vez mais complexo. Quer em meio a uma ausência de política pública, quer em relação à precariedade de uma determinada política pública, tenho para mim que a captação ou a apreensão do sentido e alcance de verdade não pode mais ser resultante de uma atuação isolada do membro do Ministério Público. E isso porque ele deve se abrir, ou seja, deve ensejar a partir disso a construção de espaços de construção coletiva que viabilizem a que outros atores contribuam para a produção dessa verdade ou para o alcance dessa melhor verdade, de modo a receber contribuições de natureza técnica, de natureza econômica, de natureza social, de natureza tradicional e também do saber popular. É por meio dessa construção coletiva, tanto interpretativa quanto ativa, que o membro do Ministério Público vai ter melhores condições de alcançar tanto a sua legitimidade social, quanto também vai obter uma participação para a promoção daquela política pública em termos de receber a participação dos direta ou indiretamente afetados por ela. Nesse contexto, o Ministério Público ele não se coloca, e é preciso dizer isso, ele não se coloca como o solucionador da política pública, mas ele se coloca como um garantidor de que essa política pública atinja suas finalidades por meio da obtenção dessa ampla participação que com certeza trará contribuição que trará olhares diversos acerca daquele tema que integra a política pública. Pois bem,
Trata-se de uma condição ou de uma atuação na condição de um garantidor. E, como tal, ele, claro, obviamente, estará sujeito a um núcleo irredutível que compõe a Constituição Federal. Então, muito embora nós, enquanto Ministério Público, nos abramos à participação social e de demais atores, zelamos também por um núcleo irredutível que não está sujeito a uma esfera majoritária de deliberação. Para isso, para que a gente possa chegar, então, dentro do fórum como essa técnica de participação e construção coletiva, eu proponho algumas premissas fundantes da técnica. A primeira é o reconhecimento de que nós assistimos a uma crise em torno da democracia representativa e uma apropriação jurídica da vida social nas suas mais diversas searas. A segunda premissa é de que políticas públicas são instrumentos de planejamento voltados à concretização e densificação de direitos fundamentais. A terceira é o reconhecimento do Ministério Público como ombudsman, e nessa condição, essa condição de ombudsman assume uma peculiaridade dentro da sociedade complexa e plural. E, por fim, o fórum temático como uma técnica viabilizadora da construção da sociedade aberta dos intérpretes da Constituição. Falar sobre a crise da democracia representativa nos remete ao reconhecimento de que uma determinada categoria permeia todo o desenvolvimento das civilizações, e essa categoria diz respeito à categoria de luta social. As lutas sociais permeiam desde o momento em que ainda o poder político estava centrado na figura do rei, e que somente com muita luta e muita luta mesmo, nós tivemos condições de deslocá-la para fazer do povo o titular desse poder político. Então, o povo, enquanto o povo soberano, detentor do poder político, ele, de certa forma, ele vai demonstrar que, durante muito tempo, há uma importância de se resgatar a democracia tal como ela foi concebida, no sentido de uma democracia que demanda uma participação direta. Mas, ao mesmo tempo, se de um lado a gente acaba por reconhecer a soberania popular, de outro a gente viu que, quando ela é exacerbada, ela dá ensejo a inúmeras situações de violações que as deliberações majoritárias muitas vezes rendem ensejo. E aí, por conta disso, esse tensionamento entre soberania popular e constitucionalismo, ele é uma dinâmica que permeia as sociedades e permeia também o mundo jurídico. Pois bem, mas se de um lado nós temos, então, até o século XIX, o princípio da representação cumprindo muito bem esse papel que dele se esperava, no sentido de que a democracia participativa se fazia a contento por meio das representações, de outro, a democracia de massas vem apontando para uma insuficiência desse parâmetro e, ao mesmo tempo, suscitando a um resgate de participação mais direta da sociedade como protagonista do poder político. E aí, uma primeira situação que a gente precisa rever consiste nesse tensionamento entre soberania popular e constitucionalismo para ressignificá-lo no sentido de que haja uma situação de um equilíbrio, porque elas duas compõem a mesma face de uma mesma moeda e podem se contribuir no sentido da formação de uma cidadania universalizada. Se a representação era suficiente, então o advento da democracia de massas, especialmente a partir da captação da sociedade cidadã a partir da tecnologia 4.0, vem colocando isso bastante em xeque.
Mas eu gostaria, então, de fazer uma abordagem sobre a participação efetiva, que é um dos 5 elementos que Robert Dahl identifica como sendo fundamentais ou essenciais ao exercício democrático. Para esse autor, a ausência de quaisquer desses elementos, participação, igualdade de voto, aquisição de entendimento esclarecido, exercício de controle definitivo do planejamento e inclusão de adultos, isso provocaria a fragilidade do exercício democrático. E por isso, diante dessas massas modernas, a essa participação e a essa crise representativa, eu apontaria que nós vivenciamos 4 grandes desafios. O primeiro grande desafio, ele recai sobre a devolução à sociedade de todas as matérias que hoje são apropriações jurídicas. Então, a dinâmica social, durante muito tempo, enquanto a sociedade ela era mais marcada por uma homogeneidade social, tinham seus sistemas que regulavam isso, e o sistema econômico dava conta dele próprio, o sistema religioso também, o sistema social. No entanto, a complexidade do realismo da democracia faz com que todos esses temas ou todas essas abordagens sejam, de certa forma, apropriadas no âmbito da hermenêutica constitucional. E essa hermenêutica constitucional é que precisa contar com a participação dos direto ou indiretamente afetados por ela. E aí, por que a gente fala, então, em políticas públicas? Mas antes, um pouco de falar sobre políticas públicas. O segundo desafio, ou seja, o primeiro é devolver à participação popular a ampla possibilidade de que ela seja, sim, um protagonista dentro das soluções para os problemas coletivos. O segundo desafio é a reclamação por um Estado que seja capaz de dar essas respostas. Então, quando a gente fala em patrimônio cultural, quando nós falamos em perspectiva de gênero e inclusão de raça, nós estamos falando, trazendo inúmeros sistemas, inúmeras abordagens que muitas vezes, que por muito tempo não a política, mas que hoje são a tônica, e nós somos chamados a deliberar sobre isso. Mas temos que ter em perspectiva de que essa deliberação não pode vir exclusivamente do membro do Ministério Público. Antes, ela deve pressupor a construção desses espaços de construção coletiva para que a hermenêutica constitucional não se faça somente a partir da perspectiva do membro, mas para que ela conte com outros atores, e ninguém melhor do que os direta ou indiretamente afetados pela política contribuir para a ética constitucional. O terceiro grande desafio da pós-modernidade democrática diz respeito à compreensão de que as instituições democráticas, como instituições que são responsáveis pela estabilização da democracia, e o Ministério Público tem isso por natureza, por tarefa constitucional, se colocar em favor da democracia, as instituições precisam manter um canal de diálogo permanente com a sociedade. E esse diálogo permanente, nós vamos tocar nesse ponto um pouquinho mais adiante, do porquê, então, a escolha da categoria da política pública. Você está falando, então, de um diálogo permanente em hermenêutica constitucional, mas de que forma isso vai acontecer se a gente está todo dia deliberando sobre casos específicos, ainda que sob a natureza de direitos difusos e coletivos? Vejamos lá. Por último, o quarto grande desafio da atual modernidade recai sobre um desafio muito específico de países de capitalismo periférico ou de capitalismo tardio. E ele diz respeito à necessidade e à importância da redução das desigualdades sociais. Nosso país é marcado por grandes níveis de desigualdades sociais. Tommaso Piketty, que é um economista francês, ele sinaliza que países onde
estão presentes grandes níveis de desigualdades sociais, têm probabilidades de fazer com que sua democracia rua, tenha uma democracia frágil. E por que isso? Porque a democracia é um regime que tem por base a responsividade e o reconhecimento da igualdade material e formal entre as pessoas. E se essa igualdade não se verifica na prática, no exercício dos direitos, esse regime democrático, ele passa a não fazer muito sentido, pelo menos para a maior parte da população. Esse resgate democrático ele é fundamental de acontecer. E esse resgate democrático passa, primeiramente, pela incorporação das pessoas que são ou não são atingidas pelas políticas públicas para a qual elas figuram como destinatárias. Desse último desafio, que é o desafio em relação à redução das desigualdades sociais, existe ainda uma segunda consequência, que é o seguinte: o reconhecimento de que países com grandes níveis de desigualdades sociais promovem uma instrumentalização econômica e política da Constituição Federal para alguns e prejudicam a que o sentimento constitucional seja partilhado por todas as pessoas. O sentimento constitucional, ou seja, tornar a Constituição significativa e significante para a vida de todos, é tarefa do Ministério Público. Pois bem, diante de todos esses desafios, 2 estándares interpretativos da hermenêutica constitucional são por nós propostos. O primeiro estándar interpretativo: a construção de uma sociedade livre, justa e solidária. E o porquê desse estándar interpretativo, se ele integra um dos objetivos da República Federativa no Brasil, juntamente com outros 3 incisos, inclusive o de eliminar qualquer forma de discriminação, promovendo o bem-estar de todos. Porque, na verdade, todos os outros 3 podem ser sintetizados dentro da Constituição solidária, que reconhece a isonomia entre as pessoas, formal e igualdade e material, e, ao mesmo tempo, está atenta ao caráter plural da sociedade que orienta a moderna democracia. Mas, além desse estándar interpretativo, um outro que é seu corolário consiste na promoção da maior incorporação da hermenêutica constitucional entre as instituições responsáveis por pela estabilização democrática, ou seja, entre as instituições democráticas, das quais o Ministério Público é um exemplo. E por que a introdução da hermenêutica constitucional? O que você está propondo? Você está propondo que nós agora nós fazemos a interpretação da Constituição todos os dias, desde a hora que nós acordamos até a hora que vamos dormir, nós sinalizamos o cumprimento ou não da Constituição. Todos nós, não só o Ministério Público, mas todos, enquanto cidadãos, vivemos a Constituição diariamente, tenhamos ou não tenhamos consciência disso. E o fato é que a Constituição Federal, obviamente, não se está propondo que a última palavra seja de todas as instituições. Não, para isso existe o Poder Judiciário, ele tem a vocação por excelência para dizer ou interpretar a Constituição em última análise. Por outro lado, até para ele, contribuiu a que todas as instituições por meio dessa aproximação com a população ou com os direto ou indiretamente afetados pelas políticas públicas. E aí, isso ganha alguma repercussão no âmbito das políticas públicas quando a gente tem em perspectiva de que... Deixa eu só passar.
As políticas públicas nada mais são do que ações governamentais voltadas à densificação de direitos fundamentais. E, como tal, as políticas públicas, elas concretizam e realizam a Constituição Federal na prática. Então, por isso, a eleição dessa categoria como a categoria que vai orientar a identificação de fóruns, que a interlocução entre o Ministério Público e a sociedade civil. Muitas vezes nós temos uma certa tendência a achar que porque somos instituições democráticas, temos melhores saberes técnicos do que o próprio povo. É claro que temos conhecimentos técnicos, mas a apropriação do saber a apropriação do saber tem que ser compartilhado. Nós assimilamos que podemos muito contribuir com aspectos técnicos jurídicos, mas muito pouco em relação a como vive o quilombola, que desafios ele enfrenta. Quem melhor do que a população LGBTQIA+, para dizer o que é melhor para si? Quais são as prioridades dessa política? Não pode ser uma pretensão demais de nossa parte. As políticas públicas, elas então, nós, do ponto de vista da Carta Constitucional, somos responsáveis por zelar pela efetividade dos serviços públicos e dos direitos assegurados na Constituição. Não se trata de assegurar serviços públicos pura e simplesmente, mas antes, isso requer uma interpretação que signifique que os serviços públicos postos os direitos estejam em consonância com o que se pretende da política pública, a finalidade para a qual ela é almejada, para a qual ela foi concebida, e mais do que isso, ao membro do Ministério Público caberá o reconhecimento de novas identidades constitucionais, muitas das quais ainda estão no campo da invisibilidade. Sequer foram identificadas, se compõem em vozes ainda inaudíveis socialmente, que estão aí, perambulando pelas ruas, esperando que possam ser um dia reconhecidas. Tanto a necessidade de concretização da política pública propriamente dita, quanto o reconhecimento desses novos sujeitos constitucionais como destinatários de novas políticas públicas que precisam ser formuladas, o membro do Ministério Público deve estar atento a isso, realizar a filtragem constitucional e então atuar como mais um entre tantos que podem contribuir para a promoção da política pública. Essa condição de ombudsman da sociedade, ela não veio de hoje, ela vem de 1805, quando a Suécia propôs a criação de um ouvidor, um órgão que fosse independente, que funcionasse como um ouvidor das demandas sociais. De lá para cá, a Assembleia Nacional tinha, através da Comissão Afonso Arinos, pretendeu, sim, instituir esse órgão. E muito embora a proposta da Comissão Afonso Arinos não tivesse sido, o Ministério Público assumiu essa função de ouvidor das demandas sociais. Nós somos, por excelência, ouvidores. Todos nós, membros do Ministério Público, somos, por excelência, ouvidores da população. Dentro de uma sociedade complexa em que eu tenho que deixar de lado, muitas vezes, minhas compreensões pessoais para satisfazer o meu cliente, que é servir à população, reconhecendo as fragilidades que ainda operam sobre tantas categorias.
E aí, em 88, nós, então, obtivemos essa previsão constitucional essa função. E o cumprimento, então, pelo zelo dos serviços de relevância pública se faz na medida em que esses serviços se prestem efetivamente a dar respostas aos inúmeros direitos fundamentais que foram consagrados e, ao mesmo tempo, a necessidade de atualização dos novos sujeitos constitucionais que a todo momento pulsam, dada a força expansiva dos direitos fundamentais. É dentro dessa perspectiva que a função do Ministério Público faz com que todos nós, nessa condição, componhamos uma estrutura de poder de Estado. Não somos detentores de mandatos eletivos, tais como os mandatários, que muitas vezes orientam suas ações por ações prioritárias que compõem seus planos de governos. Mas somos, sim, representantes e autoridades e agentes políticos na medida em que fomos investidos da Constituição Federal, pela Constituição Federal, e para de tudo aquilo que a Constituição e, consequentemente, das políticas públicas. E aqui eu gostaria de chamar a atenção isso aqui. Isso aqui. A Organização das Nações Unidas estabeleceu uma série de princípios endereçados a todas as instituições que compõem a condição de ouvidores nacionais. Esses princípios orientam as instituições nacionais, e dos quais foram exatamente encampados, eu fiz um paralelo aqui, entre os princípios da Organização das Nações Unidas e várias recomendações do Conselho Nacional do Ministério Público. Eu vou chamar a atenção de um, porque é afeto ao Fórum Temático de Resíduos Sólidos, para ilustrar o que nós queremos dizer. Então, o número 4 dos princípios propõe a cooperação da ONU e seus órgãos, bem assim como com instituições regionais e nacionais, com atuação em direitos humanos. Em função dessa cooperação, foi firmado pelo Conselho Nacional do Ministério Público e demais instituições da Rede Brasil, o Pacto Global da ONU, visando ao cumprimento dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E é dentro dessa perspectiva de cumprimento dos ODS que nós faremos uma interlocução mais à frente um pouquinho com a Política Nacional de Resíduos Sólidos e com a nossa Carta Constitucional. Mas além desses princípios gerais orientadores, nós temos alguns papéis centrais das ouvidorias públicas. Essa resolução da ONU número 75/186 de 2020 traz que as ouvidorias públicas, elas devem ser capazes de promover a melhoria dos serviços públicos e a melhoria, a boa governança na administração e a melhoria das suas relações com os cidadãos. E aqui, mais uma vez, entra a interface da ouvidoria propriamente dita, no respeito e no alcance desses resultados por meio da melhoria dos serviços públicos e por meio da melhoria das relações da administração com os seus cidadãos. Nessa democracia muito mais participativa, e possa criar uma cidadania unificativa. Além disso, eu gostaria de citar duas resoluções do Conselho Nacional do Ministério Público. Uma que fomenta a atuação resolutiva do Ministério Público, que é a Recomendação 54 de 2017, que traz agora a condição de agente político numa nova perspectiva. Se antes nós nos conformávamos às instrumentalizações
a partir dos nossos instrumentos jurídicos, ação civil pública, termo de ajustamento de conduta, enfim, o que fosse, hoje muito se verificam na prática, no chão da vida, no mundo da vida. O membro do Ministério Público não pode mais se contentar única e exclusivamente traduzindo a função dele ou a condição dele de agente político como alguém que se limita a operacionalizar instrumentalmente o alcance de direitos fundamentais. Ele precisa atuar de uma maneira mais efetiva e mais comprometida, operar a social. E essa operação, é claro que não se dá única e exclusivamente por meio dele, mas a partir dessa interlocução com os demais atores sociais. Ele é um importante elo dentro dessa seara de mobilização e dentro da seara de mediatização daquilo que, muitas vezes, não obstante previsto na política pública, ainda não foi implementado. E aí o papel do Ministério Público, então, ele passa a reunir. E aí vocês vão poder dizer assim, mas a gente já não faz isso quando a gente trabalha, por exemplo, numa audiência pública? Quando a gente trabalha, por exemplo, vai defender um projeto de lei de importância nos órgãos legislativos? Nós fazemos isso, mas fazemos pontualmente, não fazemos permanentemente. As escolhas de permanência, e aí, novamente, isso tangencia o fórum, os fóruns permanentes de interlocução entre o Ministério Público e a sociedade civil, têm o objetivo máximo de alcançar o quê? Uma apropriação de conhecimento de outros sistemas, recai sobre outras searas. Na tutela ambiental, por exemplo, são aspectos técnicos que diuturnamente nós precisamos deles e temos aí inúmeras instituições acadêmicas à disposição para contribuir para essa grande construção coletiva. No âmbito da perspectiva de gênero, trazer para esses fóruns permanentes os movimentos sociais. Ninguém melhor do que eles. São os direitos fundamentais. São os direitos fundamentais que precisam ser garantidos e de que forma precisam ser garantidos. Se há uma suficiência ou uma insuficiência da política pública tal como ela foi concebida. O Ministério Público, então, ele deve fomentar para que outras instituições sociais e políticas incorporem essa participação em caráter permanente. Nós já estamos aí diante de orçamentos participativos, mas tudo isso dá ocasião a uma subcidadania. Uma cidadania em que o cidadão ainda se percebe fora da construção. Uma cidadania em que o cidadão se coloca como que esperando o salvador da pátria, seja ele o Ministério Público, seja ele o órgão executivo, seja ele o legislativo, quando, na verdade, o que nós precisamos caminhar para uma cidadania universalizada, emancipatória, que garanta que o nosso cidadão saia daquele estado de se ver como do projeto político constitucional de que ele faz parte. Viabilizar um compartilhamento dos fundamentos que orientam nossa atuação, porque essa troca ela é tão produtiva que quando nós nos colocamos à disposição de compartilhar o nosso conhecimento técnico, a tensão entre soberania e constitucionalismo, ela se torna mais tênue. O envolvimento e a identificação do que compõe o núcleo duro e irredutível para os cidadãos leigos. E esse diálogo profícuo leva a um estado de amadurecimento cívico fundamental para o qual nós fomos concebidos.
não para nos contentarmos com uma cidadania subcidadã, mas para impulsionarmos a que todos os cidadãos sejam capazes de cumprir fielmente os propósitos estabelecidos lá na Carta Constitucional. E para que as nossas políticas públicas também, muitas das quais são desvirtuadas porque são concebidas em espaços dos quais sequer a população direta ou indiretamente afetada por elas teve condições de deliberar. Que luta que eu estou tendo aqui nesse negócio. Mas, como eu disse, né, a luta faz parte da categoria. Pois bem, e aí eu identifiquei alguns requisitos de meio e requisitos de fim para a criação de fóruns, porque, de fato, nós temos um universo estratosférico de políticas no âmbito de tantas políticas públicas e em meio a uma capacidade limitada que nós temos como Ministério Público Brasileiro de tocá-las todas, a partir da identificação das políticas públicas prioritárias à luz do planejamento estratégico do Ministério Público. Cada unidade da federação, com seu Ministério Público, elabora seu planejamento estratégico, mas as metas estratégicas da política pública serão deliberadas mediante a participação do protagonismo popular, por conta daquilo que eu anteriormente registrei. Nós não podemos substituir o destinatário da nossa atuação. Eles têm que deliberar quais são as metas prioritárias e o atingimento delas faz por meio de colaboração de todos eles. Deliberar as metas estratégicas à luz do protagonismo popular, elaborar o respectivo plano geral de atuação, executar o plano geral de atuação a partir de reuniões periódicas da plenária e das comissões instituídas. Estruturar a composição organizacional, prevendo a participação do coordenador, do subcoordenador, do dirigente do Centro de Apoio Operacional, que compõe a estrutura organizacional dos centros do Ministério Público, além também da questão natural. E aí, mais uma vez, eu gostaria de destacar um aspecto. Essa sociedade complexa e plural tem feito com que nós não tenhamos condições de sermos muito bons em tudo que fazemos. Esse é um grande desafio do Ministério Público. Nós temos comarcas únicas, nós temos comarcas especializadas e mesmo do Ministério Público, mineração, águas, mudanças climáticas, resíduos sólidos, urbanismo, proteção de florestas, fauna, enfim, tantas outras. Saneamento. O que esperar de uma pessoa? Nós não somos juízes Hércules. Não somos. E precisamos reconhecer isso. Então, a maneira de resolver ou de podermos evoluir nessas pautas não é mais agindo individualmente como ilhas, mas para que possamos deliberar conjuntamente, para que o olhar de um possa contribuir com o olhar do outro, para que o ator social possa contribuir, para que a academia possa contribuir, para que o Tribunal de Contas venha contribuir também, para que o órgão técnico venha contribuir, o executivo e o legislativo, e todos possamos promover uma grande interlocução capaz de transformar as políticas públicas do ideal para o real. E requisitos de fim que são inerentes a esses espaços. Garantia da ampla participação da sociedade civil na construção democrática das políticas públicas respectivas, constituindo-se num espaço plural e popular.
promoção da articulação, do diálogo, do estabelecimento de mecanismos e estratégias de ação entre os diversos atores sociais interessados, públicos, privados, que componham a rede da política pública da respectiva área temática. Socialização das diretrizes normativas e axiológicas que orientam a política, fomento a articulação com os poderes instituídos, estabelecimento de objetivos estratégicos extraídos das discussões coletivas em sua confrontação com o planejamento estratégico do Ministério Público. Socialização do conhecimento jurídico, viabilizando o encontro do saber técnico com o saber popular. E aí, eu agora passo para a segunda parte da minha fala, que diz respeito a apresentar aos senhores o Fórum Capixaba de Resíduos Sólidos. O fórum ele surge em 2020, em meio à pandemia, de catadores nos procuraram, dizendo dos grandes retrocessos que estavam tendo em função da pandemia e em função de que estavam sendo negados a eles a possibilidade de realizarem o recolhimento dos resíduos sólidos recicláveis, para os quais alguns já estavam, inclusive, contratados pelo Poder Público Municipal. E, em meio a isso, nós, então, juntamente com o Ministério Público do Trabalho, essa é uma ação articulada e interinstitucional dos Ministérios Públicos aqui do Estado, nós viabilizamos a elaboração, juntamente com a de atuação destinado a garantir a participação deles e o exercício no recolhimento dos resíduos sólidos recicláveis. Naquele momento, então, as organizações de catadores, elas nos procuraram e falaram: precisamos que o Ministério Público nos ajude. Nós, então, entramos com um projeto dentro do Ministério Público aqui do Estado, apresentamos um projeto de constituição desse Fórum Capixaba de Resíduos Sólidos. O fórum hoje ele é pelos órgãos públicos municipais dos 78 municípios, pelos órgãos estaduais. Ele é integrado pelo Instituto Federal do Estado do Espírito Santo como instituição acadêmica, pela Universidade Federal do Espírito Santo como instituição acadêmica, pelo Tribunal de Contas, pelas 76 organizações de catadores e 5 redes de organizações de catadores que temos aqui no Estado. E tudo isso, nós saímos de 11 organizações de catadores, hoje temos 76 formalizadas, com regimento interno, com CNPJ, a partir de uma divisão de 3 comissões, uma comissão de fortalecimento dos catadores e catadoras de materiais recicláveis, comissão essa que ficou a cargo do braço micro e pequeno empreendedor do governo do Estado, mas que conta com a participação do Ministério Público, todas as contam com a participação do MP, e a partir dela nós conseguimos identificar o quê? Quais são as reais fragilidades de todas as organizações de catadores. E essas demandas são levadas extrajudicialmente ao governo do Estado. Também a Comissão de Instrumentos Jurídicos e Econômicos, formada, sim, pelo Ministério Público Estadual e Ministério Público do Trabalho, e que teve por objetivo, exatamente, conseguir que as organizações de catadores fossem contratadas pelos municípios para o recolhimento de resíduos sólidos recicláveis. Dos 78 municípios, hoje, 54 contratam organizações de catadores para a inclusão social, socioprodutiva, e isso trouxe dignidade para essas pessoas. Eu vou dar como exemplo, ilustrar o exemplo da minha associação, eu falo minha porque é do meu município, do município perante o qual eu atuo, Viana. Esse município, quando eu cheguei lá em 2016, os catadores recebiam menos de meio salário mínimo. Uma vulnerabilidade social, de completa invisibilidade. Hoje, cada catador recebe R$ 4.500. Algumas pessoas da prefeitura até brincam: eu quero ser catador, mas agora não pode, porque não era catador, nunca foi catador. Porque nós temos aí
a grande possibilidade, não a atuação exclusiva do Ministério Público, nem do Ministério Público do Trabalho. É uma atuação coletiva, que se faz com a presença deles, com a participação direta deles. Finalmente, a Comissão de Logística Reversa, que é uma comissão que também foi deliberada à luz dos nossos grandes desafios, porque cada política pública vai ensejar os seus respectivos desafios e cada unidade da federação, com suas peculiaridades, vai ensejar a criação de uma determinada comissão ou de uma organização sui generis à luz dos seus desafios. A lei, além do objetivo de põe lá o Pacto de Brasil, que foi assinado pelo Conselho Nacional do Ministério Público e as Nações Unidas, ele também tem um compromisso, tanto constitucional, com direito fundamental ao meio ambiente, mas também com a gestão ambientalmente adequada, trazida pela própria Lei 12.305, pela inclusão socioprodutiva no reconhecimento dessa categoria profissional como protagonistas dessa pauta, um reconhecimento que foi fruto de uma luta social engendrada por mais de 20 pelo Movimento Nacional dos Catadores e Catadoras de Materiais Recicláveis. Por fim, eu gostaria de passar um pouco aqui as impressões sociais sobre o fórum. O processo na associação se dá da seguinte forma: o material chega na associação através de caminhão, ou a comunidade traz, passa pelo processo de triagem, seguido da prensagem, depois a gente pesa e estofa para a comercialização, que se dá praticamente uma vez por semana. O Fórum Capixaba de Resíduo Sólido é de extrema importância para a Abrasol. Com o fórum, a gente consegue levar as nossas demandas, a gente consegue ser atendida pelas promotoras, e nós temos visto um resultado excelente. Um desses resultados que é muito importante é a contratação das associações pelos municípios. Nós, do Movimento Nacional dos Catadores, nós vemos lutando por essa valorização. Então, nós temos visto no Espírito Santo essa valorização, esse reconhecimento das nossas atividades, que diversos municípios contrataram a fazer essa prestação de serviços. Oi, pessoal, meu nome é Lúcio, sou presidente da rede de Associação de Catadores de Materiais Reciclados na região metropolitana. Quando o fórum se iniciou, eu era presidente de uma associação de catadores de materiais recicláveis do município de Vitória, e o os catadores num momento que era muito difícil, no momento da pandemia, um momento que eles estavam. E aí, com esse apoio, com toda essa institucionalização que foi feita em torno do tema, a gente conseguiu ter um protocolo de trabalho seguro, né? Um protocolo que foi referência a nível de Brasil. Então, todas as empresas tinham, e os catadores de materiais recicláveis, eles não foram excluídos desse processo. E depois o fórum caminhou, passado esse período da pandemia, caminhou para outros temas também que são muito importantes nas sessões de catadores. A questão dos contratos, a questão da saúde, da segurança, do trabalho, a questão da regularização ambiental através do licenciamento ambiental, a questão da logística reversa no Estado do Espírito Santo, que culminou no decreto de logística reversa do Espírito Santo, uma vitória para os catadores. Nas associações de catadores, a gente tem trabalhado para o fortalecimento das associações junto com o governo do Estado, o Ministério Público Estadual, o Ministério Público do Trabalho e as redes e as organizações de catadores de materiais recicláveis, para que haja esse empoderamento dos catadores, para que haja aumento na renda e para que haja trabalho digno deles também. Olá, tudo bem? Fui presidente da ASMUC por 6 anos
ASMU, que é uma Associação de Catadores de Materiais Recicláveis do município de Mucurici, hoje referência no estado. Hoje estou também como presidente da Rede Norte, que é composta por 20 municípios, 20 associações, e vim falar da importância do Fórum em nossas vidas de catadores. A importância é muito grande. Hoje nós temos a quem recorrer. É uma luta diária, é uma luta de todo mundo junto, não só os catadores, mas a gente tem com quem contar. Esse fórum serviu para nos trazer experiência, informação, que é o mais importante, conhecimento. Catador que tem informação, ele não é passado para trás. Essa é a verdade e a realidade. E esse fórum nos trouxe essa oportunidade, e eu gostaria de agradecer, mais uma vez, todas as lutas e conquistas que a gente vem acompanhando e ganhando ao longo do tempo. Obrigada. Aqui é só para mostrar alguns dos resultados que nós alcançamos desde 2020. Nós temos 100% das associações com CNPJ, 92% com regimento interno, 96% com conselho fiscal, 63% já alcançaram suas licenças ambientais válidas, 84% coleta seletiva implantada, 74% com contrato, sendo que desses 74%, 50% com novos termos de referência, em que elas são contratadas não só para o recolhimento do resíduo sólido reciclável, mas também para a promoção da educação ambiental e também para a triagem pelo exercício, como forma de pagamento por serviços ambientais prestados. Nossa. Os decretos nós obtivemos, a participação do fórum também, por meio, esses decretos, eles contaram com a participação da academia na sua produção, foram levados ao conhecimento do apareceram, tal como proposto por esse espaço de construção coletiva. Você consegue passar daí, Davidson? Isso. Contribuição em relação às tomadas de decisão da Agência Nacional, da Agência Estadual de Resíduos de Saneamento Básico. Pode passar. Então, o fórum temático se configura como uma técnica de instrumentalização da democracia popular para uma atuação extrajudicial do Ministério Público como ombudsman de políticas públicas e como técnica de instrumentalização, compreendendo o conjunto de métodos e processos hábeis a instrumentalizar a democracia nas sociedades complexas. Garante a ampla participação popular, e aí você não precisa estar inserido dentro de um contexto de movimento social, é o indivíduo, se ele quer fazer parte dessa construção, ele vai ter a oportunidade de participar, e com foco no coletiva com a sociedade, mais conhecimento a serviço da população e da efetivação dos direitos fundamentais por meio de políticas públicas. Era isso que eu queria dizer. Gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade, me colocar à disposição e mais uma vez agradecer a doutora Humberto pelo gentil convite a mim formulado, doutora Jussara também, e dizer da nossa alegria de recebê-los todos aqui no nosso estado, um estado que eu espero acolha os senhores com muito carinho e
os deixem muito à vontade e que vocês retornem mais vezes também para conhecer as nossas belezas, porque não somos só trabalho, né? Temos muitas belezas naturais aqui, dignas de ser. Obrigada.